Vamos então começar o terceiro capítulo, Método. O desejo muito natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos, de fazer mais adeptos. O proselitismo é buscar pessoas para dentro da nossa crença, da nossa religião. Foi tendo em vista facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para alcançar esse objetivo a fim de lhe poupar esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente o conhecer deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir, se convencer de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. Como toda a ciência, como tudo aquilo que nós pretendemos estudar seriamente, nós temos que dedicar um tempo, nós temos que se debruçar sobre o estudo, Normalmente a gente faz uma leitura, aí depois que a gente faz uma leitura do livro, nós voltamos para o livro e nos debruçamos para estudá-lo. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam a humanidade. Seu campo é imenso. E é sobretudo em suas consequências que convém ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta mais para fazer um espírita esclarecido, quanto a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Não basta única e exclusivamente só a crença, só acreditar na encarnação. Todo espiritualista acredita na vida após a morte. Então, o espírita na reencarnação. Mas sem o conhecimento, sem o estudo, sem buscar saber com o que estamos lidando, como é que as coisas funcionam. Então é primordial conhecer o livro dos espíritos, é primordial conhecer o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Os 5 livros do Kardec são fundamentais para que a gente possa ter base. E aí, com a base, nós podemos ir para a prática e nós podemos estudar as obras subsidiárias, como as do Chico Xavier, por exemplo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente a convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não tem como se ter conhecimento sem buscar instrução, buscar aprender e entender o conhecimento, que é a instrução. Então, que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não há senão o ensino dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Então, nós temos as apostilas, nós temos as palestras, nós temos os estudos, que são os seminários, que são conversações, mas é necessário que se busque o livro, que se busque o estudo como nós estamos fazendo aqui, entendendo parágrafo a parágrafo, linha a linha. Toda pessoa que dele procura persuadir uma outra, quer dizer, toda pessoa que pretende persuadir, que pretende influenciar uma outra pessoa, ela precisa ter base, ela precisa ter instrução, ela precisa ter conhecimento para saber o que ela está falando, para saber o que ela está colocando para ela. Ela precisa entender para ela precisa ter o conhecimento para ela, para depois colocar para uma outra pessoa. Então, toda pessoa que dele, do conhecimento, da instrução, procura persuadir uma outra, seja pelo caminho das explicações, seja pelo das experiências, ensina.
O que desejamos é que seu trabalho frutifique, e é por isso que cremos dever dar alguns conselhos dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam se instruir por si mesmos. Neles, nesses conselhos, encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Este parece com efeito o caminho mais lógico. E, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque se vê frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. E aqui precisamente está o erro em que se cai e que, frequentemente, leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois, é a essência da alma. É estudar a nós, Espíritos que todos somos, alma, o espírito encarnado, é a partir daí do que nós somos aqui como pessoas, como encarnados, este conhecimento, essa busca interior, para depois nós podermos estudar os fenômenos, propriamente ditos. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como se pode crer em espíritos fora de si quando não se crê ter em si? Não tem como convencer o materialista, é perda de tempo, nem aquele que acha que ele é matéria e que tudo termina quando ele morrer. É o que o Kardec está colocando aqui. Em vão, acumulará aos seus olhos as provas mais palpáveis, contestará todas, porque não admite o princípio, quer dizer, não admite o espírito. O materialista acha que tudo é matéria. Contestará todas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. E é assim que o Kardec trabalha, do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e vos esforçai, antes de tudo, fazendo observá-la, em convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de o tornar espírita, tratai de o tornar espiritualista, ou seja, acreditar que existe vida, que existe espírito e que existe vida após a morte. A maioria das religiões são espiritualistas. Mas, para isso, há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas, o começo. Antes, pois, de procurar convencer com respeito à alma, quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte, se sua resposta for negativa a tudo isso, se ele não crê na existência da alma, nem na sua sobrevivência ao corpo e nem na individualidade à morte, é o que ele está colocando aqui. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido de falar dos espíritos. Pura perda de tempo. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas então haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há a dúvida
mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, né, olhos desses materialistas para o sistema, aos seus olhos o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social, né, para a sociedade de uma forma geral, a vulgarização de uma semelhante doutrina. Quer dizer, a vulgarização desse materialismo, né, sistemático, né, de que não somos uma máquina, somos matéria e tudo termina. Então, o que ele está colocando aqui, não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de uma semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, né, na questão 147 e no parágrafo 3 da conclusão. Conclusão, parágrafo 3. Quando dissemos que a dúvida, nós temos no canal, né, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, nós temos todos esses no canal. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio, obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: faça-me ver e crerei. Né? Não se leve por essas falsas aparências, é pura perda de tempo. Aos que são mais francos e dizem claramente: eu veria e não creria. Esses são mais sinceros. A segunda classe de materialistas, e de muito a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença, aqueles que são materialistas por indiferença e, pode-se dizer, por falta de melhor, quer dizer, por falta de uma melhor opção, por falta de uma outra ideia. Não o são de propósito deliberado, quer dizer, não é uma escolha deliberada, não é de propósito. E não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Então, e não pedem mais do que crer. Então, eles não estão nesta situação estão convencidos do materialismo. É que essa incerteza para eles é um tormento, então eles preferem ficar ali, né, por indiferença, ficar como materialistas. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sobre cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentai-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos creem. Com o primeiro, aquele materialista sistemático, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso. Ele não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para dar razão de tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é pré-concebida, né, que são segundos, porque então a crença não é absolutamente nula.
É um germe latente, né, ali oculto, abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reanimar. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Essa segunda classe daqueles que são materialistas só por indiferença. Vamos lembrar também que a gente tem que entender que Deus, quando você fala de um materialista da segunda classe, a gente tem que perguntar, ele é incrédulo de que Deus? Esse Deus antropomórfico, né? Esse Deus com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, esse Deus de barbinha branca, velhinho, sentado na nuvem tocando harpa, nesse Deus nenhum de nós acredita, não é? Então, quando a gente vai falar dessa incredulidade, a gente tem que ver ao que se está colocando, né? Vamos lembrar que o próprio Einstein colocava que o Deus de Descartes, aquele que é o Deus que ele coloca como um ser, uma energia, né, acima de todas as coisas, absoluta, e de uma capacidade e de um entendimento que foge a todo o nosso conhecimento, a esse Deus de Descartes, ele realmente se colocava no entendimento desse Deus, porque ele mesmo dizia, com todo o seu estudo, com toda a sua capacidade, sempre colocava que para existir essa perfeição, essa harmonia, essa sincronia, né, essas leis imutáveis que existem no universo, precisa haver uma força maior, uma energia, algo muito superior que as tenha criado. Então vamos continuar aqui. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Não são menos muito refratários. Quer dizer, vou ler de novo. Pelo menos de nome, espiritualistas de nome. Não são menos muito refratários quanto eles. Não são, né, tão refratários, né, quanto os materialistas, né? Aqueles que são espiritualistas só de nome, quando ele diz, são os incrédulos de má vontade. Então, aqueles que não querem, não têm vontade de estudar, de aprender, de ouvir, de analisar, de usar a razão. É o que ele explica aqui. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Quer dizer, isso prejudicaria a sua alegria com os prazeres materiais, em buscar o ter, em buscar o poder e a ascensão na terra e nas coisas materiais de todo jeito, a todo custo, de qualquer forma. Isso os faria pensar, os faria analisar, isso os tiraria da sua zona de conforto, né? Os tiraria do quentinho que eles estão. É o que eles estão colocando aqui, que o Kardec está colocando aqui. Estes ficariam tristes em crer, porque isto perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem aí ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, das quais fazem suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão os lamentar. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a dos incrédulos interessados ou de má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Por isso que ele diz aqui, né, os de má fé. Deles nada a dizer, como não há nada a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos para o desculpar a boa fé, e pode-se conduzi-lo em provando seu erro. Naqueles, né, nesses incrédulos interessados, nesses que estão com má fé, naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir os olhos e lhe mostrar, talvez às próprias custas,
onde estavam seus verdadeiros interesses, né? Nas coisas da matéria, onde é que estava o interesse? Como Jesus colocou, né? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, vou repetir aqui. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e lhes mostrar, talvez às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porque, não podendo impedir a verdade de se difundir, serão arrastados pela corrente e, com eles, os interesses que acreditavam salvaguardar, né? Salvar os interesses que queriam salvar. Além das diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances, entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade, ou seja, por covardia. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois vem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. e etc. Então, é que o Kardec está colocando aqui a questão do respeito a todas as religiões. A melhor religião para uma pessoa é aquela que o faz tornar-se melhor, seja ela qual for. Budismo, jainismo, judaísmo, protestantismo, espiritismo, catolicismo, não importa. Ele tem que ficar, a pessoa tem que ficar aonde está se sentindo bem e aonde está se melhorando. Quando o Kardec coloca que o Espiritismo não é a religião do futuro, o Espiritismo é o futuro das religiões. O que ele está querendo dizer? É que todas as religiões, mais cedo ou mais tarde, vão entender o lado espiritual, vão entender a vida após a morte, vão entender a reencarnação, não importa o nome que deem para isso. Então, por isso, o Espiritismo é o futuro de todas as religiões, porque as noções que o Espiritismo traz serão entendidas e compreendidas pelas outras religiões, sem que ninguém mude da sua religião. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Perdão. Aquelas pessoas que se decepcionam com as religiões, né, que se decepcionam principalmente com aqueles que se dizem espíritas. Não existe nada pior para o espiritismo do que as pessoas que se dizem espíritas e não estudam, não se aprimoram, saem falando besteira. Então elas vão decepcionar outras pessoas. E não podemos esquecer também daquelas pessoas que trazem no seu inconsciente todas as decepções que tiveram com os que se dizem religiosos. Aquelas pessoas que sofreram com as cruzadas, né, com aqueles que mataram e roubaram e fizeram as maiores atrocidades em nome do Cristo, aquelas pessoas que sofreram com a Inquisição, né, que foram queimadas ou tiveram pessoas queridas queimadas em nome do Cristo também. E aí nós vamos ver as pessoas que têm no seu inconsciente aquele pavor quando se fala de religião, quando se fala de cristianismo, porque sofreram muito em nome dessas religiões e desses cristianismos, principalmente da Idade Média. Então, é o que nós vamos ver aqui. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Aí nós vamos ver aquelas pessoas, principalmente que vieram buscar
na casa espírita cura, nós curamos a alma, né? Nós curamos as células do perispírito com o estudo, com o aprimoramento, com a mudança interior. Quem quer trabalhar com cura, ou quem quer buscar ou olhar o espiritismo pela cura do corpo, quem for trabalhar com a cura do corpo está enxugando gelo. Porque o corpo pode se curar de uma doença hoje, vai ter outra doença amanhã, e mesmo todos aqueles que Jesus curou, todos desencarnaram. O importante é a busca do conhecimento, da mudança interior, porque com a mudança interior se muda a vibração, se muda a energia, se transforma uma célula malsã numa célula sã no perispírito, aí automaticamente o corpo vai ser curado. Mas o que é o principal, o espírito, né, a alma encarnada ali, se modificando, ela se modifica para a eternidade. Aprendendo e colocando em prática o que ela está aprendendo, ela muda para a eternidade, ela não vai precisar mais aprender aquilo. Isso que é o importante. Então, quando ele está dizendo aqui, compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Não se pode julgar o espiritismo pelos espíritas. Infelizmente, uma grande parte dos espíritas estão fascinados ou são ignorantes ao extremo e que saem colocando besteiras, aí as pessoas se decepcionam, colocam coisas que são às vezes não só antidoutrinárias dentro do que o Kardec, do que a doutrina traz, mas até normais, contra a ciência, contra as coisas que estão claras, que são óbvias, e aí as pessoas se afastam. Estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. E tem muitos charlatões, principalmente dentro do espiritualismo. Porque dentro do espiritualismo se cobra, se faz isso, se faz aquilo. Dentro do espiritismo verdadeiro, tudo que se faz é de graça, porque a gente dá de graça aquilo que recebeu de graça. Mas o espiritismo verdadeiro, as casas espíritas verdadeiras, são aquelas que se dedicam ao estudo, ao aprendizado, à transformação interior. É ainda o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e de uma falta de experiência. O estudo incompleto, aquelas pessoas que leram alguma coisa, ouviram alguma coisa e saem no achismo. Aí é a pior coisa que pode acontecer. Não só para a doutrina espírita, mas qualquer outra doutrina. Aqueles que estão dentro da doutrina no achismo só perturbam, só atrapalham a essência, porque todas as doutrinas são boas. Todas as doutrinas são de missionários prepostos do Cristo que vieram para nos ensinar. É ainda o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e de uma falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos o é, geralmente, porque lhes pede o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está bastante esclarecido sobre o assunto para discernir, né, para saber separar a verdade da impostura. É aqueles que se deixam levar pelos espíritos zombeteiros, por aqueles espíritas, por aqueles médiuns que querem fama, que querem ganhar dinheiro, que querem aparecer, que estão mais ligados à sua vaidade, ao seu ego, do que ensinar ou trazer qualquer coisa que seja realmente interessante, seja realmente verdadeira. Muitos, aliás, não veem no espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. É assim que anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí frequentemente as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. E aí nós temos aquelas pessoas também
que ficam pulando, né, de um lugar para o outro, aquelas pessoas que, embora leiam, né, participem às vezes de cursos, a doutrina, o espiritismo não entram dentro dela. Aí nós vamos ver os espiritólogos, né, aqueles que durante muito tempo, em várias encarnações, foram católicos, então querem trazer a sacristia para dentro do centro espírita. E aí nós vamos ver, né, esses espiritólogos colocando coisas que são do catolicismo. Então aí você vai ver, ele se diz espírita, né, mas acende vela, manda rezar uma missa de 7º dia, coloca uma série de coisas que estão dentro de uma doutrina. Nós não temos nada nem contra nenhuma doutrina, cada um dentro da sua colocação. Mas aquele que se propõe a estudar, ele tem que mergulhar dentro daquilo que está sendo colocado, e dentro da religião que tiver, da crença que tiver, tem que procurar se aprimorar e buscar e se aprofundar nos estudos, seja católico, seja protestante, seja pentecostal, seja do judaico, seja budista, não importa. Dentro daquilo que se propôs, estudar e não ficar pegando um pouco de cada coisa, montar uma coxa de retalho, não saber nada, não se aprimorar em nada, não ser nada. Só onde ele vai, ele atrapalha. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser alinhada incluída, né, entre os opositores, é a dos incertos, a dos indecisos. São geralmente espiritualistas por princípio, é aquilo que eu estava falando, né, os espiritólogos, aqueles que vão montar uma coxa de retalho. Na maioria, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos se não serem coordenados e formulados. O espiritismo é para eles como um raio de luz. É a claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhe com ardor, porque o livra da angústia, da incerteza. Né? O espiritismo livra-os, né, da angústia, da incerteza. O espiritismo é extremamente consolador, né? Principalmente as pessoas vão buscar o espiritismo no luto, na dor, e aí nós vamos ver, por exemplo, coisas absurdas, né? Uma esposa espírita e um marido católico ou protestante. Tem que ser respeitado a ideia e o pensamento dos dois. Um casamento não pode entrar em atrito, ou se dissolver, ou criar dilemas, porque um está num pensamento, outro no outro. Os dois têm que ser respeitados. E aquele que for mais elevado vai relevar. Ou seja, se o marido que é católico ele é mais elevado, ele vai respeitar a esposa que é espírita e vai participar daquilo que lhe for fácil, dos grupos, de assistir uma palestra, de ir numa reunião, de fazer uma confraternização, né? A esposa, se for a mais elevada, ela vai assistir à missa, né? Se os irmãos forem católicos e ela é espírita, os irmãos mandam rezar uma missa de 7º dia para o pai, para a mãe ou para alguém, ela vai respeitar. Se não for atrapalhar os seus estudos, né, e o seu trabalho dentro da casa espírita, ela vai assistir a missa com todo respeito. A gente tem que entrar nos templos alheios com respeito. Né? Tem um livro maravilhoso de um rabino, me fugiu o nome dele agora, o livro se chama Tirando os Sapatos. É um livro maravilhoso. A gente tem que entrar em todos os templos tirando os sapatos em sinal de respeito, abaixando a cabeça, respeitando a religião e a crença dos outros. Bonner, é Bonner o sobrenome do rabino, me fugiu agora o primeiro nome. Se daí lançarmos um golpe de vista sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem, que é aquelas pessoas que têm ideias que são espíritas,
que trabalham, realizam trabalhos que estão colocados dentro da doutrina espírita, não são espíritas, estão em outras religiões, às vezes são até ateus. Então é o que ele está colocando aqui. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser alinhada, desculpa, eu já li essa parte. Se daí lançarmos um golpe de vista sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. Propriamente falando, uma variedade ou uma nuance da classe precedente, né, sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita. Tem o sentimento inato, quer dizer, veio com eles o conhecimento, veio com eles a verdade, né? Ela está dentro de nós. Vamos lembrar a questão 621. Onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência, estão dentro de nós. Então a verdade está dentro de nós. Então nós vamos trazendo conosco uma série de conhecimentos de outras vidas, e embora aqui possamos nos dizer ateus, católicos, protestantes, budistas, não importa. O importante é o que faz, é o que realiza, é o que ele está colocando aqui. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, tem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em os ouvindo, crer-se-ia serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros, né, sagrados e profanos. Profanos são aqueles que são alheios a toda e qualquer religião. Nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Aí nós vamos pegar Sócrates, né, os ensinamentos de Sócrates. Quem lê o livro, quem não leu, leia, nós temos no canal A Caminho da Luz. Nós vamos ver que Sócrates é um preposto do Cristo. Ele foi enviado como missionário para trazer os ensinamentos, para trazer a verdade, para trazer os esclarecimentos. Então, quando a gente lê Sócrates, e a gente vai ver o começo do Livro dos Espíritos, colocando lá as ideias, as colocações de Sócrates, a gente vai achar que está lendo um livro espírita. Nós vamos ver que os ensinamentos de Sócrates foram todos ratificados, né, dentro da doutrina espírita. E por conseguinte, Platão, como discípulo de Sócrates, como Sócrates não deixou nada escrito, o que nós temos de Sócrates é o que Platão escreveu, nós vamos ver ali Platão colocando as ideias de Sócrates, os ensinamentos de Sócrates, depois as suas colocações e as suas ideias, e nós vamos ver que se assemelha muito da terceira revelação, né, que é a doutrina espírita. Então nós vamos ver poetas, nós vamos ver escritores, nós vamos ver, né, da Grécia Antiga principalmente, né, como eu falei, Sócrates, Platão e outros, nós vamos ver muito Trimegisto, né, Hermes Trimegisto, nós vamos ver muito destas colocações, aqueles que se debruçaram sobre a matemática, né, Pitágoras e outros, nós vamos ver que as colocações, os ensinos que eles trazem estão dentro daquilo que os espíritos com mais conhecimento, né, os espíritos que vêm realmente trazer conhecimento e não aqueles zombeteiros, e não os mistificadores, porque existem, não é que perdeu o corpo que muda, existem os mistificadores, existem os orgulhosos, os prepotentes, encarnados e desencarnados. Como afim atraem afins, aqueles grupos de espíritas, né, entre aspas, vaidosos, orgulhosos, prepotentes, vão chamar para suas reuniões, infelizmente, espíritos desencarnados também prepotentes, vaidosos, vão trazer para perto de si. Isso é muito preocupante. Eu já vi agora há pouco tempo, aqueles que dizem, não, eu sou, dizem para o encarnado, né, para aquele que é médium, que está ali vendo o espírito, ou ouvindo, dizem, eu sou o seu mentor, você não precisa estudar, porque eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, corre. Gente, quando
aquele que está começando a estudar, aquele que está começando a trabalhar como médico, que está começando a buscar o seu conhecimento, a sua espiritualização. Quando vem esse tipo de espírito, corre, porque um espírito verdadeiramente instruído, com boa fé, com amor, aquele que realmente quer te ajudar, ele vai colocar, estuda, vai buscar os livros, vai buscar o aprendizado, porque é no estudo que está a transformação. Qualquer coisa diferente disso corre, porque é um espírito zombeteiro, é um espírito mistificador, que está ali querendo aparecer, se colocar como mentor e não é. É um espírito precisando de ajuda. Infelizmente, muitos médiuns se fascinam. Isso é uma coisa triste de se ver em todas as casas espíritas, como eu falei. Eu vi agora há pouco tempo dentro da casa espírita que eu frequento, que eu trabalho, uma pessoa querida, um amor de pessoa que está se deixando fascinar por espíritos que se dizem seus mentores, que dizem que quer trabalhar com ela para isto ou para aquilo, que na verdade estão afastando essa pessoa do estudo, estão afastando essa pessoa do conhecimento, né? E colocando para ela que ela é uma grande passista, que ela é uma grande médium, que ela é isto, que ela é aquilo, que as pessoas têm inveja dela. É este sempre o caminho que os espíritos, infelizmente, buscam, o calcanhar de Aquiles. Qual que é? O orgulho, a vaidade. Então, todos nós somos orgulhosos e vaidosos. Esse é o calcanhar de Aquiles de todos nós. E é aí que eles buscam para tirar, já tirou, né, do estudo, participava de 2 grupos de estudo, já não está participando mais. Infelizmente, né, a gente, por mais que a gente coloque, que a gente vá ali com amor e com carinho, porque é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida, a gente tem que esperar que ela caia em si e que ela perceba, né, que infelizmente ela está se fascinando, ela está se deixando levar pelo seu orgulho e pela sua vaidade por irmãozinhos que precisam de ajuda. Que precisam de ajuda como todos nós precisamos de ajuda. Eles precisam de ajuda. Então, é muito importante que o espírita, o verdadeiro espírita, se lembre das palavras do Kardec, quando ele coloca que se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em lidar, em mudar, em trabalhar as suas más tendências. O esforço para se modificar, por vigiar e orar, para a reforma íntima, para estudar, para se conhecer e principalmente para colocar em prática os ensinamentos que nós recebemos da espiritualidade maior. Então nós estamos aqui nessa questão, é a questão 27, e no nosso próximo estudo nós veremos da questão 28 em diante. Até lá!